Diga a ele. Tem hora que a gente não entende mesmo, né? Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, este sim. Em uma guerra infindável, me rendo. Já foi vendido como escravo em mim. Mas eu sei, tenho prazer na sua lei. Diga, tu és. Então liberta-me de mim. Se você estiver aqui, então enche-me de ti. Pois quando estou em tua presença, o meu diga a ele mesmo assim. Eu passo a ser tua vontade. E ao te conhecer, e ao te conhecer, se enche de. E quem reina? Diga. Sobre a carne. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1. Glória a Deus. Achou aí todo mundo? Jonas, capítulo 1. Diz assim: só a parte A. Veio a palavra do Senhor a Jonas. Veio o quê? Glória a Deus. Veio a palavra do Senhor. Grava bem isso aí. O tema da pregação de hoje é: no lugar que te fere, é onde Deus te cura. O lugar que te fere é o lugar onde Deus te cura. Você acredita nisso? Glória a Deus. O livro de Jonas, ele tem 4 capítulos. E tem 48 versículos. E tem uma ordem.
de Deus. Capítulo 1 e verso 1 diz que a palavra do Senhor veio, ou seja, a palavra do Senhor chegou até Jonas. Uma ordem foi dada a Jonas. Diga assim: a palavra de Deus vai achar você. Agora diga para o seu vizinho: a palavra de Deus vai achar você. Glória a Deus por isso. Onde você estiver, a palavra vai te achar. E que ordem foi essa, pastora, que Deus deu a Jonas? Ele disse: vai até a Nínive, que é uma cidade, e prega contra ela. Veja a diferença. Eu estou pregando a vocês, mas só que Deus manda Jonas pregar contra Nínive. Ah, pastora, mas por que Nínive? Por que essa cidade? E o que eram os ninivitas? O que faziam eles? Por que Jonas tinha que pregar contra esta cidade, esse povo? Nínive era uma cidade bem fortificada, grande em população, mas também era muito grande em perversidade. Era grande em maldade, em idolatria. Eles eram uns povos mais brutais que você possa imaginar. Desonestos, arrogantes que existiam naquela época. Agora imagina, Deus lá de cima vendo toda essa maldade. Aí a missão de Jonas é bem específica. Deus dá aquela ordem: vai lá e prega contra o que eles estão fazendo. Mas Jonas nunca imaginaria que Deus ia dar uma ordem dessa para ele. Imagina chamar Jonas para uma missão dessa, levar uma mensagem a um povo tão perverso desse. Imagina. Aí Jonas, o que é que ele faz? Desobedece. Ele desobedece a Deus. Aí imagina Jonas mesmo assim falando, né? Mas Deus, tu vai salvar aquele povo? Tem certeza? Tu vai mandar eu ir lá falar contra o que está acontecendo ali? Mas eu tenho certeza, Deus, que tu és misericordioso. É para salvar o povo. Imagina Jonas falando. Isso está na Bíblia não, tá? Eu estou falando, conjecturando aqui. Ah, Deus, não, eu não. Chama outro. Por que eu? Logo eu tenho que dar essa mensagem. Eles nem vão me ouvir. É um povo tão perverso que eu tenho até medo de chegar lá. Porque vai que eu chegue e eles queiram me matar também. Vou não. De jeito nenhum. Já imaginou Jonas dizendo isso? Mas entenda uma coisa. Deus está chamando Jonas para curar uma nação que não tinha uma boa fama. Só que Jonas achava que esse povo precisava de uma punição e não misericórdia de Deus. Só que a vontade de Deus, ela é soberana. Ela não tem a ver com o que eu penso, com o que você pensa, com aquilo que eu e você deseja. A vontade de Deus sempre vai ser acima, sempre vai ser soberana. E a forma de Deus amar é diferente da minha forma de amar, da sua forma de amar. Só que Deus não ama o pecado. Ele ama o pecador. Aí Jonas entra numa guerra emocional. Entenda, ele está numa crise e pensativo. E o que é que ele quer fazer? Se distanciar. Fugir. Aí Jonas vai fazer o quê? Foge. Não tem situações que a gente preferia fugir do que passar por ela? É só eu? Não, né? Glória a Deus. Porque a gente é ser humano. E ser humano, quando vê uma situação que a gente não tem controle, que a gente não consegue, a vontade é dizer, não, por aqui não, vamos prejudicar, vamos embora. De jeito nenhum. Porque isso é o que nós fazemos. E foi o que Jonas também fez. Você sabia que Deus nos testa para ver se a gente é covarde mesmo ou não? Sabia disso? Se não sabia, saiba agora.
Um dia eu fui igual a Jonas. Fui, né? Não sou mais. Glória a Deus. Eu só vivia me escondendo. Inclusive, logo quando eu comecei no Evangelho, me escondia direto. Principalmente tocando. Queria que ninguém me visse, não. Mas um dia Jesus disse: eu vou te pegar. Diz aí pro teu vizinho: Jesus vai te pegar. Não foge não, que Jesus vai te pegar. Aí, eu já contei essa história aqui. Mas vou contar novamente para refrescar a tua memória e para quem não sabe, saber hoje. E se você não souber não. Se você não quiser acreditar, meu irmão, aí o problema é teu. Porque é verdade. Eu estava na igreja, num ciclo de oração. E aí eu estava tocando assim, que nem Patrick está aqui, sentadinho, bonitinho, tocando aí, glória a Deus. Aí as irmãzinhas aqui, ó, aquele coral, né? Bonitinho de senhoras. E eu era conhecida como Nubinha. Só que as irmãs me viram crescer, né? Então, quando chegou uma determinada fase da minha vida, ninguém me dava crédito. Porque me viu crescer, me tratava como um adolescente, uma criança. Só que o que Deus queria fazer em mim era me transformar em algo que para mim era impossível. Eu dizia: nasci assim e vou morrer assim. Mas Deus transforma. Ele transforma um coração de pedra em coração de carne. E aí nesse dia eu estava lá na igreja tocando. E a música era mesmo assim. Ajuda eu aí. Ditosa cidade deve ser linda. Eu sei que vocês sabem, pode cantar, vá. Se eu pudesse, eu iria. Ó, coral, pastor, tá vendo? O senhor sabe, pastor. Frente a frente, cantaria naquele imenso coral. Aí o coral dizia: veria anjos e querubins, diga, ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Breve este meu pensamento será realizado, pois pra lá voarei. Ah, Jesus, como um dia eu quero voar para aí, Jesus. E aí naquele momento eu estava sentada e essas irmãs cantando esse hino. E aí assim do meu lado, mesmo aqui, do lado, uma voz assim dizia: vai lá, abraça uma por uma e diz eu te amo. Eu disse: eu vou não. Vou nada. Vou não, Jesus. Aí eu comecei a contar a história. Vou não porque essa mulher fez isso comigo, essa que fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. Essa que falou isso. É questão de segundos. Eu falei tudo isso na minha mente. Aí novamente. Vai lá. Abraça uma por uma e diz eu te amo. Aí elas estavam cantando de novo. Veria anjos e querubins ali
breve este meu pensamento será realidade. Vamos pra lá. E aí eu estremeci toda e eu disse assim, mas como é que eu vou para o céu se eu não perdoar? E aí eu ainda fiquei, né? Eu não vou não, Jesus. E aí naquele momento, eu estava sentada assim, eu senti uma tapa, pá! Eu estava sentada, foi assim, eu fui involuntário. Acredite se quiser ou não, se não quiser acreditar, o problema é teu. E eu fui involuntária para aquelas irmãs. E quando eu abracei a primeira, eu fiquei, irmão, e assim, trincando os dentes. Eu te amo. Aí a irmã, aleluia, glória a Deus, eu te amo. Sabe aquela que não queria sair? Aí a irmã me abraçou. Aí ela disse, eu te amo também. Aí eu deixei ela, fui para a segunda. Irmãos, foi umas 20 irmãs. Imagina eu abraçando uma por uma e dizendo eu te amo. Quando eu cheguei na segunda, ainda estava meio amarrada, né? Eu te amo. Aí já foi soltando mais, né? A boca. Aí na terceira, eu te amo, irmã. Aí a outra, glória a Deus, aleluia. E elas cantando, e a igreja pegando fogo. E todo mundo cantando. Eu tinha deixado o teclado, só era eu tocando e fui embora. E aí quando eu já cheguei na quinta, eu já estava, irmão, já quebrantada já. Já tinha quebrado tudo. Aí saí, eu não aguentava mais. Quando eu chegava na última, meu Deus do céu, eu já estava molinha. Aí quando eu estou voltando para o teclado de novo, aí uma irmã se levanta lá no meio da igreja. Aí diz assim, serva boa e fiel, porque tu fizestes algo que havia de limitação, hoje foi quebrado. E naquela hora, a igreja pegou fogo e a gente continuou cantando aquela música ali. Parecia que a gente não queria terminar mais. Mas eu queria ir? Não. Mas quando você é escolhido, você não tem escolha não. Você vai. E você vai ou de um jeito ou de outro, ou pelo amor ou pela dor. E quando é pela dor, às vezes é um tapão desse, que você vai involuntário. Mas quando é fé que não, eu poderia ter voltado, não poderia? Mas eu entendi que eu tinha que fazer aquilo para quebrar algo dentro de mim. Porque eu era muito assim, sabe? Narizinho em pé. Então eu tinha que quebrar, começou a quebrar muita coisa dentro de mim. E várias delas o Senhor proporcionou o exato momento para dizer assim, quem manda na tua vida sou eu, não é você não. E aí depois desse dia, eu comecei a ter outras e outras experiências com Deus. E entender que não adiantava eu me esconder. Porque aonde eu estivesse, o Senhor ia me achar. A palavra dele ia me achar. Entenda que depois que eu obedeci, houve mudança de ambiente. Depois que eu obedeci, houve quebras de maldições. É pelo obedecer a Deus. Às vezes você não vai querer fazer, mas por obediência, faz. Porque no final, você vai ver e vai dizer, valeu a pena ter feito. E hoje, nessa igreja, daquele coral,
Tem 3 mulheres aqui. Daquele coralzinho lá. Aqui, adorando a Deus. Uma delas é nossa irmã Carminha, tá ali. Irmã Carminha me conhece desde adolescente. Eu era só Jesus na causa, não era, irmã Carminha? Falava com ninguém. Mas está aí, testemunho vivo aqui e ali. E Jonas, o que ele faz? Se esconde. Só que eu acho que Jonas não leu, né? O Salmo 139, que é um salmo que eu amo, que diz: se eu for até os altos céus, lá o Senhor estará. Se eu descer nas profundezas do mar, ali também tu, Senhor, me acharás. Eu acho que Jonas não leu esse salmo aqui. Porque se ele tivesse lido, ele tinha desistido de se esconder. E assim somos nós. A gente diz muito, né? Eu sou escolhido, eu sou escolhida. Mas engraçado, a gente não faz o que Deus quer. Mas querendo ou não, uma hora, a palavra de Deus vai chegar até você. E de uma maneira bem diferenciada, viu? Escuta uma coisa. Deus vai colocar você em lugares que você não gostaria de estar. Deus vai colocar você e vai mandar você a lugares aonde ninguém quer ir. Porque o escolhido foi você. Você acha mesmo que Jonas queria ir? Mas Deus disse: vai. Sabe por quê? Porque é nesse lugar aonde você vai aprender a depender de Deus. A gente não depende de Deus num lugar maravilhoso, numa praia, numa bênção, não. A gente aprende a depender de Deus quando a gente está passando pela tempestade. É aí quando a gente começa a depender que não tem ninguém por você, para fazer por você e com você. E você fica unicamente dependente dele. É neste lugar onde Deus vai te moldar, te fazer manso e te fazer humilde. E o lugar, muitas vezes, vai ser de espinhos, não vai ser de flores. Mas eu tenho uma novidade para te dizer. Tudo passa. Glória a Deus. E quando Deus nos coloca nessa tempestade, acredite, não é para te matar. É para fazer você mais forte. É para mudar e transformar quem você é agora. Só que Jonas, ele faz o quê? Ele diz: vou fugir. Vê uma embarcação, paga, entra na embarcação e diz: vou lá para o porão. E lá vou dormir. Talvez Jonas, penso eu, isso não fala na Bíblia, mas talvez ele queria dormir para esquecer o que Deus tinha mandado ele fazer. Talvez ele queria esquecer o que Deus propôs a ele. Quantas vezes a gente quer dormir porque a gente tem um problema que não consegue resolver e a gente diz: vou dormir, para não pensar em nada. Quantas vezes a gente está doente e essa doença é tão difícil e a gente diz: eu vou dormir, eu acho que é um pesadelo, amanhã eu acordo e isso vai passar. A gente dorme querendo esquecer uma dor, querendo esquecer um problema, só que a gente não sabe lidar com esse problema. Aí o que a gente prefere fazer? Dormir. Talvez seja isso que Jonas tenha feito ali. Dormiu para esquecer. Sabe por quê? Dentro dele, talvez houvesse uma guerra. E eu acredito que sim, havia essa guerra. Só que ele não consegue controlar. Ele está numa crise ministerial. Ele está numa crise pessoal. Uma guerra dentro dele.
entre o espírito e a carne. Foi o que a gente acabou de cantar aqui, sabe? Talvez dizendo assim: liberta-me, Jesus, de mim, me liberta, eu quero ir, mas não quero ir também não. Mas não é assim que a gente faz? Talvez ele estivesse falando alguma coisa e dizendo assim: olha, Jesus, tu não vai me importunar aqui, eu tenho certeza, e eu vou ficar aqui escondidinho. Deus traz sopro de vida para você. Jesus não quer causar em você dor. Ele quer causar em você libertação. E essa libertação é de você mesmo. Porque não pense que nós temos adversários. O adversário maior da sua vida é você mesmo. Porque é aqui, onde o inimigo vem, cochicha todos os dias. Tu não presta, tu não vale nada. Não, tu é um inútil, tu é um incapaz, tu não consegue nada. Não vai não, não faz não. É isso. E você fica naquela guerra: eu vou, eu não vou, eu vou, eu não vou. Eu faço ou não faço. Você acredita mesmo que Deus não poderia ter ido a Nínive e ter dito assim lá na hora, aparecido com o vozeirão dele e ter dito: eu vou destruir tudo? Você acha de verdade que Deus não poderia fazer isso? Poderia. Aí por que Deus não fez isso? Porque ele queria ensinar algo a Jonas. Aí você talvez esteja na tempestade dizendo: mas Senhor, por que isso? Tu poderia melhorar nisso, tu poderia fazer isso. Só que Deus, ele está querendo ensinar algo a você dentro dessa tempestade, e você não está entendendo. Tempestade não é para matar. Tempestade é para haver mudança e transformação. Porque foi assim comigo. E sempre é assim comigo. Você acha que eu não passo por tempestade? Está tudo bem agora, maravilhoso? Todo dia. Todo dia eu tenho uma guerra. Todo dia eu tenho um leão para matar. Eu tenho um gigante. E todo mundo aqui tem. Mas, quando a gente confia no Senhor, a gente dorme. Mas a gente dorme esperando naquele fiel e verdadeiro que vai fazer por nós o que tem de ser feito. E não esse dormir feito Jonas. Era um dormir para esquecer. Era um dormir para desaparecer. Era um dormir para ninguém achar ele. Talvez tenha aqui alguém hoje se escondendo de Deus. Talvez tenha alguém aqui hoje querendo dormir para esquecer. Só que quando Jonas estava no navio, sabe o que aconteceu? Uma tempestade. E aquela tempestade foi tão grande que o povo começou a se desesperar, que estava ali. E começaram a falar um com o outro e dizer: vamos começar a rezar aqui para os nossos deuses, para ver se eles acalmam essas águas. E quanto mais eles falavam, a tempestade aumentava mais. E Jonas estava onde? No porão, dormindo. Entenda, Jonas indo para Nínive, ele é profeta. Jonas indo para Tarsis, que era onde ele estava dentro do navio, indo para lá, é caminho de morte. Presta atenção. Você tem duas escolhas. Uma é para a tua vida. Uma é para a tua morte. Qual você escolhe? Uma, bem rasgado agora, é para o céu. Outra é para o inferno. Que história é essa, pastora, de inferno? Inferno existe, viu? Existe e existe de verdade. Só que você pode dar legalidade ou não ao inimigo. Mas nós que estamos da Cristo é o tema, que tem um povo aqui, profeta, abençoado, que tem um povo que sabe para onde quer ir, nós escolhemos o caminho da vida. Glória a Deus. Amém. Se Deus ordenar
faça. Custe o que custar, faça. Se for para entregar, entregue. Se for para fazer, faça. Um dia, eu fui para um certo lugar e Jesus tem dessas comigo. Ele tem hora que eu digo assim: o Senhor parece que gosta de me ver em certas situações. E eu fui para determinado lugar. Quando eu chego lá, culto maravilhoso, coisa mais linda, fogo de Deus na terra. Pense no culto. Parecia assim, Cristo é o tema. Só que quando, pastora Jaira, eu estava lá e foi a hora do apelo, aí estávamos todos intercedendo, todo mundo intercedendo, e eu aqui assim, justamente nesse lugarzinho aí onde Jaira está. E o púlpito aqui era bem alto, acho que do tamanho dessa mesa aí, na altura. E o pastor começou a falar. E ele disse assim: hoje aqui vai se salvar 50 almas. Diga aí. 50 almas. A igreja lotada. Mas eu digo a você, só faz isso quem crê em Deus, viu? Tem que ser ousado e servo e filho de Deus com intimidade com Deus para fazer isso. Porque Deus falou para ele. Ele não falou de boca para fora, não. E aí quando ele disse 50 almas vão se salvar, e começou a louvar, louvar, louvar. E aí começou a vir 1, 2, 10, 20, 30. E foi um negócio espetacular. Aí quando chegou no total que faltava 19, ele disse: tem mais. Só que o Senhor está me falando agora que vai vir pessoas de 40 anos, uma de 40 anos. Ele começou a especificar. Diga aí. Uma de 40, outra de 30, outra de 12. E assim ele foi. E aí eu ali no lugar, a gente todo mundo em pé. Nesse dia até a pastora Jana estava comigo e Julinha. E a gente lá, adorando aquele poder, aquele poder. De repente, sobe um fogo assim por detrás de mim. Sabe um fogo que você não consegue descrever? E foi queimando. E aquele negócio foi fazendo assim, empurrando para frente. E eu segurando. Aí eu já conheci, né? Eu digo: ah, não. Aqui não, Jesus. De jeito nenhum. Aí eu fiquei: Jesus, não faça isso comigo, não. E eu aqui orando: faça não, faça não, faça não. E todo mundo lá, tá orando. Não vinha ninguém. Aí de repente, aquele negócio dentro de mim: vai lá, fala com o pastor e dá a palavra que eu vou te mandar na hora. Eu o quê? Vou não. Vou não. Como é que eu vou chegar numa igreja que eu nunca vi na vida, nunca fui na vida, primeira vez, cheguei lá, o pastor estava lá, nunca vi na minha vida, vou chegar para o pastor e vou dizer: ei, eu quero falar. Poxa, vou nada. Se eu fosse o pastor, eu ia dizer assim: não, viu? De jeito nenhum. Aí eu disse: eu não vou não, Jesus. E eu fiquei, aquele negócio: vai, não vai, vai, não vai. Aí depois aquela coisa fazia assim: vai não, tu vai passar vergonha. Para que tu vai fazer isso? Vai não, te senta. Aí eu entendi. Aí eu disse: ah, agora eu entendi. Eu vou. Aí só que você vai meio tímido, né? Aí eu fui. Quando eu chego aqui assim, aí tinha umas irmãzinhas orando. Aí eu peguei e comecei a orar com elas. E eu olhava para o pastor e olhava para elas. Olhava para o pastor e olhava para elas. Aí eu: meu Deus, Jesus, como é que eu vou fazer isso? E eu aqui orando. De repente o pastor chega assim, bem pertinho de mim. Eu estava aqui, o pé dele aqui. Aí eu fiz mesmo assim, ó. Fechei o olho e toquei na perna dele. Quando eu olhei, ele já estava aqui. Diga. Ui. Aí eu disse: meu Deus. Mas naquela hora, quando eu obedeci,
subiu algo tão diferente, uma autoridade. Porque, gente, você pode ter medo, é do ser humano. Mas eu não disse que você tem que obedecer, obedeça. Porque o Senhor te capacita na hora certa. Agora você tem que se posicionar para isso. E aí quando eu cheguei perto, que eu toquei na perna dele, que ele disse, diga. Eu peguei aqui no cangote dele, abaixei ele assim. Aí comecei a dizer, olha, eu nunca vi o Senhor na minha vida. Não sei nem quem o Senhor é. O Senhor também nunca me viu na vida. Nunca viu eu ir lá e vi nada. Mas eu vim dar um recado que o Senhor mandou eu dar. E eu preciso subir nesse altar para dar essa mensagem. Ele olhou assim para mim e ficou, hã? Aí imagina nessa hora. Quem vai dar a oportunidade? Sério, irmão? Se fosse eu, estava não. Ele olhou assim para mim, mas ele sentiu o que eu estava sentindo. Na mesma hora. E ele olhou para mim e ele disse... Ele não falou. Ele subiu assim e começou a dar uma mensagem para a igreja. E ele disse, olha o que Deus fez agora. E ele me entregou o microfone. Aí eu disse, não. Eu vou subir. Diga aí. Ousada, né? Eu vou subir. Aí ele fez, você tem 1 minuto. Eu disse, é só disso que eu preciso. Subi, irmão, não sei como foi aquilo não. Parece que alguém estava me carregando. Quando eu subi aqui, comecei. Acho que não foi menos de 1 minuto. Pastor Cássio já estava lá, não estava? E comecei. Falando. E eu disse a ele antes. As 19 pessoas. Quando eu disser o que o Senhor mandou eu dizer, elas vão vir. Irmão, chega a tremer na alma. Aí fui, subi e falei. Quando eu desci por aqui. Aí tinha umas meninas lá, são bem famosinhas. Que eu desço, tem uma delas. Esqueci até o nome dela, só sei que é Gabi. Ela sai lá do meio da igreja. E ela vem chorando em prantos. Chega para mim, me abraça e diz assim: faz 1 mês que a minha mãe faleceu de câncer. E eu estava pedindo uma resposta a Deus. E Deus usou a senhora para falar ali. Deixa eu dizer uma coisa, senhora. Nem todo mundo tem a autoridade que Deus colocou na sua vida para fazer isso. Tem que ter intimidade com Deus. E ela chorava. E eu chorava do outro lado, porque foi confirmação, né? Aí chorava e ela disse, deixa eu dizer mais. Enquanto a senhora falava, eu falava para uma pessoa, uma moça, que ela está agora, nesse exato momento, aqui nesse altar. Porque ela disse, eu não vou aceitar Jesus. E quando a senhora falou, ela parou, começou ali a ouvir. E na mesma hora ela disse, eu vou, porque Deus vai me curar. Igual curou ela. E ela aceitou Jesus. E depois daquilo, passou. E ela começava a falar muita coisa, ela falou muita coisa. E eu não sabia mais se eu ficava de pé, se eu ficava deitada, eu não sabia mais. E a gente chorava muito na presença de Deus, porque Deus foi confirmando o que Ele tinha me mandado fazer. E eu estava com medo e não queria fazer, mas eu fiz por obediência. E acredite, depois completaram todas as 19. E o que o pastor disse, que seriam 50, foram 50 almas para Jesus. Por que eu contei isso? Porque ainda tem muita gente na igreja, pastor Cássio. Muita gente na igreja. Se escondendo do seu chamado. Se escondendo de Deus. Mas eu não sei o meu chamado. Começa a fazer e servir a Deus que tu vai entender qual é o teu chamado. Tem muita gente ainda achando bom o banco
sentadinho só recebendo, comendo e bebendo aguinha fresca. O Senhor está mandando você levar o pão e levar a água, porque você já não é mais bebê, você já é adulto. Então você come feijão mocotó e entrega. Para de ser medroso. Deixa de se esconder. É difícil. Está aqui, ó. Quem achou difícil e ainda acha. Mas eu sei reconhecer a voz do meu Deus. E quando Ele diz vai, meu irmão, eu vou tremendo todinha, mas eu vou. Porque no final eu sei que Deus queria resgatar alguém através da minha vida. Você está se escondendo porque ainda tem muita gente morrendo esperando por vocês. Tem muita gente esperando pela palavra de Deus que vai vir através da sua boca e você continua calado. Se escondendo talvez atrás de um instrumento. Se escondendo outra vez atrás da mídia. Se escondendo numa cantina, numa colher, num Hope. Se escondendo aí nesse banquinho todo domingo. Desperta, Deus quer te usar. Não se esconde mais. Não se esconde. Para de querer dormir para esquecer o que Deus tem para você. O teu chamado, o teu propósito, a visão que Deus deu é maior. Não importa você, não importa, é tudo sobre Ele, para Ele. Por isso que existe aquele hino: Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Aí você declara: eu louvarei, Ele exaltado, o Rei exaltado. Aí você declara: Ele é o Senhor. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado no céu. Mas Deus vai ser exaltado no céu com a verdade dele na tua vida. Então desperta, igreja, não seja feito Jonas. Jonas sabia que aquela tempestade que estava acontecendo ali era por causa dele e de mais ninguém. E eu tenho certeza que você sabe quando algo está acontecendo por causa de você. Por causa de Jonas, muitas pessoas naquela embarcação iam morrer. Aí eu te digo, tem muita gente dentro da tua casa que vai morrer se você não abrir a sua boca. Tem gente dentro da tua casa, família perecendo, teu pai, tua mãe, porque você não abre a sua boca, não testifica com a tua vida que tu é crente, que tu é servo, que tu é filho, da cabeça ao pé. Para de se esconder no colégio, tá? Para de se esconder na faculdade. Tem que dizer assim: eu sou filho, eu sou crente mesmo em Jesus. Quem quiser gostar que goste, quem quiser não gostar, quem não goste, mas eu vou falar a palavra de Deus, porque no dia que Jesus aparecer naqueles céus, eu quero que Ele diga: serva boa e fiel, entra no meu reino. Se você tiver medo do teu chamado, do que Deus quer fazer com você aqui, quando Jesus voltar, o teu medo vai ser muito maior, porque fica. Vai com medo mesmo, vai tremendo mesmo, mas vai. Aí
Jonas entendeu. Ele disse: todo mundo vai morrer por causa de mim. Aí o que ele faz? Olha, eu sei que essa tempestade está acontecendo, é porque eu estou aqui dentro dessa embarcação. Aí ele agora entendeu. Aí ele diz: me joga, me lança ao mar. E o povo não queria jogar ele. Dizia: não, você vai morrer. Ele: me jogue que a tempestade passa. Olha como ele sabia que era Deus. Você sabe que é Deus que está falando com você agora. Finja de surdo não. É Jesus que está falando com você mesmo. Aí o que é que o povo faz? Começa a orar. Perdoa, Jesus, perdoa. Porque a gente vai jogar ele, mas a gente não quer que o sangue dele recaia sobre a nossa vida, não. Aí eles pegam e jogam. Na mesma hora, o mar se acalma. Mas também na mesma hora, um peixe vem e engole Jonas. Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro daquele peixe. Agora me diz uma coisa. É inacreditável como uma pessoa fica dentro de um peixe e ele não morre ali dentro. Por quê? Porque Deus queria ensinar algo a Jonas dentro daquele peixe. Ei, tem muito irmão ainda dentro da barriga do peixe. Sai! Mas para sair tem que ter oração, arrependimento, louvor, adoração, serviço a Deus. Aí Deus te tira mais rápido. Quando Jonas entendeu, ele disse: espera aí, eu vou começar a me arrepender. E começou a fazer uma oração a Deus e dizer: Deus, eu sou assim, eu sou assado, tarará, tarará. E começou a orar. Aí Deus pega e diz: agora ele entendeu. Aí o que ele faz? Ele ordena o peixe a jogar Jonas justamente em terra. Não foi em mar não, viu? Foi em terra. E Jonas diz: agora eu entendi, Jesus. Eu entendi, Deus. Agora eu vou. Aí Jesus, Deus, que é a mesma coisa, deu a segunda chance a ele e deu a segunda ordem a ele: vai lá. E agora faz o que eu te mandei desde a primeira vez. Porque Jesus, ele é misericordioso comigo e com você. É por isso que ele manda hoje esse aviso para você. Quantas vezes Jesus já te ordenou algo e você não fez? Faça, viu? Com pressa. E Jonas entregou a mensagem. E todos daquela cidade se arrependeram e começaram a render graças ao Senhor. Escute. Jonas estava com medo, com raiva, com um sentimento misto de sentimentos. Mas o problema estava só na cabeça de Jonas. Era só na cabeça dele, de mais ninguém. Aquilo que você mais teme, às vezes é gerado só na sua cabeça e de mais ninguém. Quem sabe você está hoje aqui como um Jonas. Não deixa a dor e nem o medo, nem a ferida roubar o teu chamado. Enquanto você não fizer o que Deus te ordenou e te ordena todos os dias, que é: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Ele vai mandar tempestade uma em cima da outra até você aprender. Enquanto você não fizer a vontade de Deus, enquanto você negligenciar a obra de Deus, a tempestade vai vir. Deus só pode usar um homem grandemente se esse homem for quebrado antes, grandemente. Use as ferramentas que você tem para Deus a partir de hoje. Jesus está à porta e Ele bate. Ele está voltando. E o que você tem feito para Jesus?
comece a fazer hoje. E ordene com a sua boca, para você mesmo hoje: eu vou aonde Jesus me chamar. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Se levante. Ele é exaltado, o Rei exaltado, seu nome. Declare. Diga, Ele é o Senhor. Aplauda Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Deixa aqui mais um tempinho ali o tema da mensagem, por favor. Se o mar me submergir a tua mão e me faz andar sobre as águas, tu és o Deus da minha salvação. Canção e o meu louvor. Mais uma vez. Se o mar me submergir a tua mão, me traz a toda pra respirar. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção. Se o mar me submergir a tua mão e me faz andar sobre as águas, tu és pra mim